Fala galera do canal Bruno Oliveira, sejam bem-vindos a mais um encontro e hoje o encontro tá maravilhoso. Hoje nós estamos com alguém especial, com alguém que tem feito algo lindo nessa cidade, nada mais, nada menos do que ele, Pastor Demétrio. Seja bem-vindo, fique à vontade. Gente, boa tarde a todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês aí. Em nome de Jesus, é um prazer estar aqui juntamente com o nosso amigo Bruno e com o Miguel. E pastor, então, de cara eu quero começar com uma polêmica, já que o título do quadro é Quebrando o Tabu. Pastor, quem não é batizado não vai ser salvo? Quem não é batizado não vai ser salvo. Então, ô Bruno, quando você passa a pergunta, você me vem logo em mente sobre o ladrão da cruz. Forte. O ladrão da cruz, né? E na última hora, ele não era batizado e nem de Santa Ceia ele participava. Jesus disse para ele, hoje mesmo nós vamos entrar no paraíso junto. Meu Deus. Mas o senhor acredita que hoje as igrejas estão implantando isso para atrair membro, para tentar encher as igrejas, ou é algo natural que está se perdendo durante os anos? Porque tem muito falado sobre isso, né? Quem não for batizado não vai ser salvo, quem não for batizado não vai. E o senhor deu um exemplo lindo do ladrão da cruz. Jesus ele quebra tudo isso, né? Ele mostra que muita coisa é do homem. Assim, você vê quando não há um tempo, né, para ele já não havia mais tempo, Sim. né, de ser batizado, porque já tinha dado a sentença para ele, e a sentença era a morte de cruz, e ali a única oportunidade, ou então um minuto entre Deus e o homem, era aquele instante ali. Ele disse, Senhor, quando chegar no paraíso, lembra-te de mim. Então o senhor acha que hoje, tendo tempo, A pessoa deve ser discipulado para um batismo, né? Que nem Jesus ele deu um conselho a Nicodemo, né? Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. o senhor acha que hoje, que idade estaria pronto, apto para ser batizado? Assim, havendo uma liberação do pai e da mãe, concordo com 10 anos. O senhor acha que já 10 anos já tem a consciência do que é Jesus, já tem o entendimento? O senhor acha que já pode ser discipulado para ser batizado? Eu creio que sim. Acho que a pessoa que essa criança já tem essa a noção, né? O que é Jesus, o que deixa de ser, né? Sim, sim. Mas o senhor acha que banco cura pecado? Banco cura o pecado. O pecado não tem cura. O pecado não tem cura, né? Porque assim, eu vou falar por mim, eu como um pastor, Sim, né? Eu acho que quando você bota uma pessoa ao banco, sentado embora por 3, 4, 5 meses, um ano ou 2 anos, não sei, isso varia de igreja por igreja, entendendo? Você vai para o livro de João 8, você vê que Jesus pega uma mulher que está num ato de adultério, ele fala, mulher, vai-te em paz e não peque mais. Ele podia agir de uma disciplina sobre aquela mulher. sim, Ele preferiu liberar o perdão e ajudar aquela, dar uma chance àquela mulher. E ela alcançou a misericórdia ou a benevolência da parte de Jesus ali, ou da parte de Deus. E existe hoje, é que nem assim, os pais no passado, né? Dizia que pancada ensinava filho. Pancada nunca ensinou filho. O que vai nos ensinar é você dar uma chance à pessoa novamente e dizer que Jesus é amor sim. e lutar pelaquela vida. Sim, você vai perceber que Jesus ele serve a ceia para todos os discípulos, sabendo que Judas ia trair. E aí? Então, é engraçado, sempre na mesa tem um traidor, né? Seja Sempre na forte. mesa dá um traidor, não é isso? Sempre que está do lado, E né? justamente é o que nós conversamos, né? Que nós estávamos, fora do ar, nós estávamos conversando. E aqueles que vai te trair nunca é o teu inimigo. É verdade. Sempre é o teu amigo. Eu não sei a qual distância Judas estava de Jesus, mas eu creio que estava bem próximo. Bem próximo de Jesus, onde Jesus estava, e bem próximo mesmo, porque ele era o tesoureiro, né? Nossa, é. Ele era o tesoureiro de Jesus. Eu Então, acredito que ele tinha que prestar conta, igual os tesoureiros da igreja, né? Então ele deveria estar constantemente, Jesus, olha, tá assim, tá faltando, tá tendo, né? Eu acredito que ele era bem próximo mesmo.
Com certeza, ele era bem próximo a Cristo e assim, ele tinha que, no final do mês, ele tinha que prestar conta ali, Sim. quanto entrou, quanto saiu. Então, eu quero agora sair um pouco desse lado de enfatizar que Judas traiu Jesus, falar a respeito mais um pouquinho da ceia. Jesus ele poderia, sabendo a intenção do coração de Judas, já que a Bíblia diz para nós nos examinarmos, né, no ato ali da ceia, Jesus já sabia a intenção do coração de Judas. E ainda assim, na sua opinião, Jesus deixou ele à vontade? Claro que, olhando por outros olhos, a gente vai entender que tinha que acontecer, né? Era o propósito de Jesus, que Judas traísse. Mas, olhando por outros olhos, você acha que nós podemos impedir a pessoa de tomar? Se podemos julgar quem deve ou não? Então, falando de Judas, né? Sim. Você vê bem, em 1 Coríntios 11:23, Paulo disse, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazia disso todas as vezes que comer de memória de mim. Semelhantemente, após haver ceado, toma o cálice, dizendo, esse cara é o novo testamento do meu sangue. É o caso da nova aliança. E tu vai descendo para baixo, tu vai encontrando ali, dizendo assim, examina o homem a si mesmo. Depois coma desse pão e beba desse cálice. E vai descendo mais baixo, diz assim, por isso que há muito entre vós fraco, doente, o outro que já dorme, ou participar do corpo e do sangue indignamente. Então, quer dizer que o homem se examinando não está apto. Isso aí, um homem vai fazer um raciocínio, ele vai ter que pensar antes de tocar nesse alimento. Embora que hoje nós ouvimos da boca de diversos pastores, né, presbítero, que é simbólico, tudo o pão é simbólico, o suco é simbólico, mas não foi assim que Jesus disse. Jesus levantou o pão, tendo dado graça, e disse, esse é o meu corpo que é partido por vós. Nossa, linda. Né? A mesma coisa foi o suco. Esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue. E quem é digno, pastor, de tomar? Ô Bruno, por exemplo, eu não me sinto merecedor de tocar no corpo de Cristo nem no sangue, numa partícula do pão e nem no sangue. Assim, digno, nunca vai haver. Não tem, quando fala de uma pessoa digna, nunca vai haver. Nunca seremos. Entendendo? Só de você estar num culto de Santa Ceia, eu estou falando, eu, pastor Demetrio, minhas pernas tremem, meu coração salta do lugar. Porque eu penso assim, Senhor, mais uma Santa Ceia, o Senhor me deu a honra de poder participar do teu corpo, do teu sangue, dá de comer ao meu espírito. Porque a carne se alimenta de arroz, feijão e etc, etc. Mas agora o espírito é só. E hoje virou moda, né? Hoje todo mundo é crente, hoje todo mundo pode fazer o que quiser e aí vai para a igreja e diz, olha, eu sou crente. A igreja está perdendo foco? A igreja está bem. A igreja está muito distante. Ela está cada dia mais se distanciando do. A palavra floco se diz aí, está distanciando da vontade de Deus. Está se distanciando cada dia mais que passa. A igreja tem tomado um rumo que eu creio que não é aquilo que Deus ele sonhou, que não é aquilo que Deus ele projetou, entendendo? E cada dia mais ela vai para um caminho difícil, que não é o que Deus ele quer que esteja. Na pequena Ásia que habitava ali as igrejas, né? No livro do Apocalipse, e você vê que no meio delas, Jesus ele exalta um e no mesmo tempo também corrige que é a igreja de Filadélfia. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, ninguém pode fechar, tendo pouca força guardasse a minha palavra e não negasse meu nome. Entendendo? Por quê? Filadélfia, ela tinha a sua ida e vinda, mas porém mantinha firme com o nome de Jesus. Não nego. Se hoje, na sua visão, o que precisaria ser feito? Se é que tem algo a ser feito. Vamos tirar aquilo que diz a Bíblia, né? Não anulando. Mas vamos deixar de lado aqui, pelo menos nesse bate-papo agora, nessa pergunta que eu estou fazendo, aquilo que diz que tem que acontecer. Na sua opinião, se o senhor pudesse, hoje, pastor Demétrio, dar um conselho
os pastores, para a geração que diz ser evangélico, qual conselho você deixaria para mudar esse quadro? Então, Bruno, falar de pastores vai ser um pouco meio complicado. Vamos tentar pôr alguma coisa nisso aí. Sim. Por quê? Porque cada pastor tem É uma visão, tem uma né? visão, o teu jeito de ser, mas a realidade, a igreja, enquanto ficar só o pastor olhando para a parte material, né, e se algum tal se atrever até a dizer, ah, mas a igreja é um corpo, tem duas pernas, com certeza. Sim. Mas tudo que se faz tem que ser moderado dentro da igreja, Claro. né? Tanto a parte espiritual como a parte material. Mas o que nós estamos vendo aí as pessoas só olhando para a parte material da igreja e esquecendo da parte espiritual. E nisso aí a igreja está indo de encontro ao abismo. Sim, eu vou até pegar um gancho no que você falou e falar de amor que a gente prega, né, nos altares. Hoje está muito fácil. Hoje, não deu certo com você, o pastor te deixa no canto, vai para outra igreja e põe outro no seu lugar, vida que segue. Você acha que esse amor que a gente prega tanto no altar está se esfriando? Então, você vê bem. No passado, como um obreiro ele era valorizado dentro da igreja. Quando eu falo obreiro, eu falo, de modo geral, é aqueles que faz a obra. Sim, sim. Né? Eu estou falando de um presbítero, de um diácono, de um evangelista, de um pastor. Né? E hoje você vê uma pessoa abrindo mão, largando tudo para trás, vai embora. E alguns pastores, é claro, que se preocupam, outros não estão nem aí, porque ao tocante da alma da pessoa, se você não ter o amor, vai chegar, vou falar uma palavra bem clara, no Sim. curral das ovelhas, vai estar 99, e aquela uma que se Nossa. perdeu vai ficar para lá. Nossa. Porque o pastor não quer saber. E não interessa, uma não interessa, ele tem 99. Tem ali, a maioria está ali, a minoria sumiu, só está ali a maioria, então ele não está preocupado. Entendendo? E Jesus ele disse o quê? Que esse mundo todo em ouro, ele não pagaria uma alma salva. Se você acha que pastor tem sempre razão? Eu acho que não. Acho que o pastor ele também erra. E às vezes ele quer ser. A maioria deles quer ser o dono da razão. Eu vou pegar, vou pedir o pastor para dar uma paradinha ali e falar: senhores pastores, tá ouvindo? Sinônimo de humildade, sabedoria, tá dizendo que pastor também erra, tá entendendo? Então entendam que os senhores também erram, não são perfeitos. Estou pegando um gancho aí, eu gosto desses ganchos, eu gosto de ouvir aí o seu deixa, mas deixa eu entro. Falar em erro, né? Curiosidade e uma pergunta ao mesmo tempo. Uma pergunta. O senhor passou por um momento da sua vida delicado, né? Onde o senhor teve, como vamos dizer, desvio de rota, né? Se é que podemos dizer isso. E é algo que tentar explicar para o senhor, é uma admiração muito grande. Por conta, o senhor fechou, se eu não me engano, 2 ou 3 igrejas, né? Por conta, decidi tirar umas férias. E aí o senhor voltou com tudo. O senhor parou, interrompeu a caminhada e voltou no nível acima do que o senhor estava. Eu tenho curiosidade, pastor, me conta o segredo. Porque a gente vê que os pastores seguem a vida ali e não conseguem prosperar nas suas igrejas como o senhor prospera. Então, vou voltar vou voltar uma palavra que eu citei atrás. E essa palavra que eu citei um pouquinho atrás, o que acontece? Pastor, ele erra. Pastor, ele erra. E, por exemplo,
E na realidade, eu cometi um delito, eu cometi um erro. Sim. E eu era pastor já tinha quatro igrejas. Nossa. Quatro igrejas, e todas as quatro igrejas Deus tinha colocado um povo dentro dela. E esse delito que eu cometi, entendendo? E assim, eu procuro ser muito aberto para membro da minha igreja. E, lá, outrora, eu falhei com Deus e desisti de ser pastor, abri mão das igrejas, entendendo? E só que quando eu senti saudade de Deus, ou vontade de retornar, foi complicado demais. É. Muito difícil, porque às vezes você dá o teu ombro para um bocado de pessoa chorar. Sim. Mas na hora do teu choro é difícil você Meu encontrar um Deus. ombro para Meu você Deus. chorar. E às vezes, na localidade onde nós moramos, nós vimos muita igreja, porque Tanguá, meu pai do céu, Tanguá é um berço evangélico. Sim, sim. Em qualquer lugar que tu chega, tem uma Sim. igreja ali. É um lugar pequeno com muitas igrejas. Engraçado, pode ter igreja que era registrada legal, CNPJ bonitinho, mas tem a fundo de quintal, que as pessoas falam que é fundo de Sim. quintal, mas eu respeito como igreja Claro. também, não é isso? Eu respeito muito como igreja, porque muitas vezes nós encontramos Jesus dentro dessas fundos de quintal, que é na registrada, entendendo? E assim, é muito bom. Você errou, reconheceu que tu errou, e vou voltar à tona de novo. Vou voltar à tona de novo. Você vencer você mesmo. Você vence você mesmo, você vence todo o teu eu, entendendo? E para finalizar, Deus ele não vai dividir sua glória com ninguém. Nossa. Né, a gente acaba acompanhando um pouco. Eu sempre tive essa admiração e essa curiosidade, né? Saber qual é a receita. O senhor voltou, você é uma cidade pequena, todo mundo soube os acontecimentos, e o senhor voltou e voltou com a casa cheia. Tem pastores que andam certinho, conseguem. Na realidade, Bruno, assim, Deus ele tem um chamado com cada um. Sabe que você fala essas coisas assim, essas perguntas eu acho muito interessante, até me ajuda muito essas coisas, sabia? Porque Glória a Deus. assim, se você for ver quantos erros que Davi cometeu, Meu Deus. meu pai do E eu céu. acho lindo, e não defendendo os erros, mas acho lindo porque Deus sabia de tudo. E ainda assim chamou ele e foi Então, considerado segundo o coração dele. eu fui pregar numa igreja, foi sábado, né? Chamada para pregar numa igreja, eu fui essa igreja pregar e eu preguei sobre Filadélfia. Ele fala assim: o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi. Embaixo fala assim: eu sei as tuas obras. Então Deus já sabe as nossas obras. Sim. Deus já sabe as nossas obras. E respondendo, você me perguntou algo atrás agora aí, e Deus ele tem um plano com cada uma pessoa. Davi erra, continua sendo segundo o coração de Deus. Bruno, eu choro quando eu vou ler os salmos de Davi. A forma que esse homem orava, diferente, orações diferentes. Não era oração repetitiva, não. Então ele sabia mexer com o coração de Deus. E sabia mexer com o coração de Deus. Em meio à Bíblia, tu vai encontrar poucos que mexem com o coração de Deus. Sim. E aí vai até um conselho, né? Nunca julgue. Alguém é quem Deus escolheu, né? Isso aí. E detalhe, o homem sempre ele vai ser falho. Ele vai ser falho e é uma forma de você aprender com teus erros. Sim, sabe, pastor? Se for aprender com seus erros, eu estava esses dias meditando nisso. Todo mundo aponta os nossos erros, né? Esquecem que todo mundo erra também. E às vezes as pessoas acham que. Eu estava meditando muito sobre isso. Pecado para eles é só adultério. Para eles, só isso. E muitos pastores, líderes, pecam demais, demais, e apontam os nossos erros. Então, hoje nós temos muitos líderes aí que fala isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver, isso não tem nada Sim, a ver. sim. Eu não,
hoje tudo não tem, nós estamos vendo nada a ver. Sim. E nada a ver vai levar um tempo E de ferro, né? justamente. Sim. O nada a ver vai deixar alguém embaraçado, vai deixar alguém complicado mais tarde ou mais cedo, né? Dizendo por quê? Porque esse nada a ver tem conseguido atingir corações de grande e refletindo nos pequenos. Porque, por exemplo, eu sou um espelho para mim, igreja. Claro. Os membros vão se espelhar no pastor. Então, assim, existem pessoas que é um espelho. E, poxa, meu pastor pode fazer, eu também posso fazer. Você é a esposa do meu pastor faz, eu também posso fazer. Então, assim, ser um líder não é brincadeira. Falar em nada a ver, baile da gaiola, gosto. Que isso? É o baile da popozuda. É o baile. É o que os outros falam aí, não é isso? Trazendo isso pra dentro da igreja. Não é longe, não, perto. Então, você vê, pista de dança, nós temos dentro das nossas igrejas, né, Sim. pista de dança. Quando eu falo igreja, eu falo no modo geral. Isso ainda, graças a Deus, não foi posto para Jesus a luz do mundo. E pretendo eu, na minha liderança, até Jesus me chamar, pretendo não permitir tal coisa. Também, eu não sou contra a visão de cada pastor que existe por aí, porque na realidade, mais tarde eu vou dar conta a Claro. Deus das igrejas que eu dirigi, e cada pastor também vai dar conta da igreja que dirigiu. Funk gospel, pastor. Isso é um nojo. Isso aí, pastor Eu gosto Demetrio, dele, eu gosto dele. então, pastor Demetrio, eu não me sinto bem escutando essas coisas. E tem pessoa que pensa que o tímpano de Deus é penico. Festa junina. Gosto. Na areia de Cristo. Vou deixar a Marcela responder isso daqui a pouco. Igreja preta, pastor. Igreja preta, igreja preta. Falei tempo aí, que Deus criou a noite, né? Desde a noite, fez separação de água, trabalho com doce e esse tipo de coisa aí. Eu não tenho nada contra a cor preta. Tem pessoa que se assusta, né? Preto. Eu não tenho nada contra a cor preta. Para mim, uma cor normal. Mas, porém, nem a minha casa eu pinto de preto. Quanto mais a de Deus. Você acha que crente pode usar biquíni na praia? Eu não tenho nada contra desde quando ela usa a sua roupa com pudor. Com pudor e assim. E, por exemplo, vou botar minha esposa, vou sair eu e minha esposa com a praia. Vamos tomar banho. Chega lá, eu vou colocar uma sunga e eu vou tirar minha camisa. Para mim isso é normal, porque Deus não fez ele falar que o justo ele ia comer do melhor da terra. Sim. Ele não fez o maço a punho. É que nem o sol, ele fez tanto para os cristãos e para os outros que não são cristãos. Então, o que acontece? Eu vou para um lugar reservado com a minha esposa, ela quer tirar a saia, a calça que está, ficar com seu biquíni de praia. Eu não critico, eu não aponto, eu só sou contra. É você pegar aquilo ali e começar a colocar em rede social. É como você está expondo o corpo da tua esposa e está trazendo uma péssima impressão à tua igreja, ou induzindo a tua igreja a fazer a mesma coisa. Você percebe que os crentes são sempre privados daquilo que tem de melhor na Terra, né? A maioria das coisas nós somos privados. Não podemos isso, não podemos aquilo. Aí a praia é uma dessas coisas, né? Então, Bruno, eu vi isso aí, sabe o quê? Ignorância. Ignorância. Tem crente que é muito ignorante. Eles se privam. O que a Bíblia fala? Errai-vos por não conhecer a Escritura. Aí, vamos supor, o céu é uma caixinha de segredo. Uma caixinha de segredo. Quando chegar lá em cima, aquele que tu espera ver, tu não vê. Nossa. Aquele que tu espera não ver, esse não vai. Chega lá, tu vai ver, e aí?
Mas, senhor, o fulano tomava banho de cueca na praia e eu tomava banho de calça comprida, Meu de Deus. camisa de manga comprida. É complicado demais. Então, assim, o que eu tenho a dar um conselho em casa, quem for ouvir isso que nós estamos falando, é assim, procura ir para a sua escola bíblica, procura se envolver na palavra, entendendo? Procura acreditar mais na palavra de Deus, procura conhecer, porque a Bíblia manda você crescer na graça e no conhecimento, e tem muita pessoa largando de fazer é, aquilo que tem que ser feito, ou de Sim, curtir, porque não conhece a Bíblia. Não conhece a Bíblia. A Bíblia vai. Paulo disse que todas as coisas me são lícitas, mas nem sim. tudo me convém. Você fala só aquilo que convém fazer. Falar em lícito, convém. A gente pode tomar um negocinho, pastor? Depende, assim, que negocinho. A gente pode beber vinho, cerveja. Então, chegou uma pessoa até me perguntou, pastor, eu posso tomar um pouquinho de vinho? É, aí usou, né? Que Paulo disse a Timóteo que tomasse um cálice de vinho para que vai bem a tua saúde. Então, você envolvendo a medicina manda você ter Sim, um tanto de álcool no teu sangue, né? O que acontece? Mas assim, se você passa por uma blitz por nariz seca, se tomar uma latinha de cerveja, acabou, amigo. Tá destruído. Você não vai passar ali. Você vai perder verdade. sua habilitação, ponto da carteira, carro vai ter apreensão do automóvel. Então, agora você imagina o camarada tomar um. Ô, Bruno, eu sou o seguinte, eu, Demetrio, eu tomar um pouquinho de vinho, eu quero tomar uma caneca cheia. Com certeza. Eu tomar uma caneca cheia, eu quero tomar uma garrafa. Então, assim, eu vou perder o meu equilíbrio, meu É, equilíbrio próprio, eu vou perder tudo, para que dou uma deriva. sim. Mas diante de Deus, acha que é pecado? O vinho Diante de de Deus. hoje. Nós falamos do vinho do passado, né? Aí tem várias coisas, mas falando do vinho hoje, que tem álcool hoje. Ele tira todo o raciocínio do homem. Reflexo de visão ele tira. Entendendo como é que é? Eu já vi pastor bêbado em cima de altar. Vai prestar conta ou vai passar batido? Espero que se arrepende, né? Porque enquanto a vida é uma esperança, Sim. mas depois que vai para o outro lado, meu filho, segue seu destino, diz a Então, Bíblia. conselho para você, pastor que bebe, Jesus vai te pegar. Jesus vai te pegar, Jesus vai te pegar. Hoje tá tudo muito moderno, né? A igreja, ela tá trazendo o mundo para dentro da igreja, né? Hoje, esse nada a ver, esse tudo pode. Eu já ouvi, né, muitos relatos que pastores bebem, que não tem nada a ver, que Jesus, né, tá na Bíblia, que não pode se embriagar. Mas de verdade, se nós não formos pessoas que vamos deixar de fazer aquilo que todo mundo faz, não tem por que sermos chamados de diferente. O povo de Deus é um povo diferente, né? Não tem como. A gente faz tem as mesmas práticas que todo mundo tem. Não tem por que se chamar de cristão, não é? Então, a gente pode também beber, você pode beber vinho, pode beber cerveja, pode beber cachaça. Tudo tem álcool, para mim, tudo é bebida alcoólica. Isso aí, tudo Não é vicia. tudo vicia. Isso aí, daqui a pouco você pode também fumar o cigarro, né? Na igreja. Daqui a pouco a igreja vai ter um cantinho reservado, uma plaquinha lá escrito reservado para fumantes. Se pode, Justamente, um abismo chama o outro, é né? Não isso. tem jeito. Primeiro você começa com as drogas legalizadas e vai indo de mal a pior, porque o abismo vai chamando o outro. Estou crente. Pode se envolver com a polícia. É, política. Falar de política é uma coisa meia, um pouco complicada, mas desde o passado tinha isso. Na época do Gil, Sim, já sim. vinha política, já vinha governador, como Daniel, um dos príncipes de 120 presidentes lá, que foi construído pelo Rei Dário, né? Entendendo? E assim, sempre teve, a política sempre existiu de uma forma branda e hoje está de uma forma, como nós observamos no século XXI que nós estamos aí. Uma política avançada, uma política complicada demais, mas eu creio que existe ainda homem que pode
governar muito bem governado, quando dá lugar o Espírito Santo de Deus. Sim, hoje estaria a sua igreja a uma obra política, uma instituição, hoje abrir as portas da sua igreja para filiar uma gestão com um dos partidários políticos. Eu queria. Bom, se for para o bem-estar é, é, das crianças da igreja, dos adolescentes da igreja, for trazer alguma coisa que possa ajudar a formar o caráter dos adolescentes, das Sim, crianças, claro. legal. Até abriria, mas assim, eu tentar tirar proveito disso aí, usando os membros, o poder que Deus não dá na mão como líder, porque nós temos um povo na nossa mão. Sim, sim. E uma palavra de um pastor tem um peso muito grande dentro de uma Sim. igreja. Você hoje aceitaria uma oferta de algum vereador, candidato, para não oferta voluntária? Chegasse, pastor, eu quero ajudar isso da igreja. Em troca, aí o senhor faz uma. Não, aí quando se fala assim de troca, já não é uma oferta, já é uma berganha, tá berganhando alguma coisa disso, aí eu já não concordo. Aí o senhor falou, não, não posso. Porque se você, supor, se o Miguel vem a candidato a vereador a prefeito de Tanguá, se ele falar, pastor, vou colocar o forro da tua igreja, e você incentiva os membros a votar em mim, ele não está ofertando. Porque quando o Miguel vai ofertar, ou se alguém ofertar, o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Uau, bem colocado, Entendeu? bem colocado. O senhor não aceitaria. Eu não aceitaria, não. Uau. Então vamos. Uma pegadinha. Sansão foi salvo? Sansão. Sansão. Cálculo da Lila, né? Cálculo da Lila, mas assim, Caiu com o falamos Danilo. sobre, Danilo é terrível. lembramos de Dago, o palácio que foi levando onde ele passou a vergonha dele ali, tudinho, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque você vê que ele se arrepende e pede que Deus dê força ele pela última E vez. Deus deu, né? E Então Deus quer dizer que deu, Deus ouviu, né? Deus ouviu. Deus Entendeu? ouviu ele. Então, quando Pedro joga o anzol, estava uma moeda. Eu acho que o peixe já estava parado ali, esperando com a moeda na boca. O Jesus deu a ordem, o peixe saiu lá do meio do cardume, caiu no anzol de Pedro. Gente, quando nós vamos falar do mundo animal, para Deus é coisa muito forte. Muito. Aí tu vai ver Daniel na cova do leão. O leão tem que obedecer a Meu Deus, né? Deus, forte. Aí Deus fala assim, não é? Dá ordem para entrar os casais para dentro da arca, Lindo. os bichos têm que obedecer a Deus, entendendo? Quando E Pedro joga a rede, os peixes estavam ali. aí tu vê, apareceu um para engolir Jona, quanto mais um peixe com uma moeda dentro, com a cara de César lá, Sim. entendeu? Então, Deus dá ordem. Obedece, tem que obedecer, não Nossa, adianta. forte. A igreja, como nós estávamos falando, ela tem evoluído bastante, né? Tem para níveis que até nos assusta. E eu digo isso em riquezas, templos lindos, templos gigantescos. Som, às vezes a gente ouve falar de valores absurdos, então acho legal, acho lindo. Mas você acha que a igreja ela deveria crescer em espécie, em matéria, em beleza, em estrutura, mas a ação social teria que também caminhar junto? Sim, eu vou te responder essas duas perguntas. O que acontece? A igreja, se funciona um ventilador porque alguém vai contribuir com o teu disco. Se você aperta um interruptor e acende uma luz, dá de uma oferta que alguém dá. E se você pisou na porta da igreja, uma porta se abre sozinha para você entrar, uma porta Meu Deus, elétrica, né, meu automática, sonho. então, o que acontece é com oferta e dízimo que alguém
vai ajudar a casa de Deus. Entendeu? Então, assim, se eu posso dar o melhor hoje, Bruno, para minha igreja, eu dou o melhor para todos os membros. Se eu puder arrancar todos os ventiladores e colocar ar-condicionado, eu vou colocar ar-condicionado. Entendendo? Então, a igreja, ela precisa crescer. A única forma de Deus abençoar um membro, ou abençoar a nossa pessoa, é dando o que se recebe. Enquanto você não aprender a doar, você não recebe, nunca vai receber. Interessante, na minha primeira vez que eu dizimei, consegui comprar um carro. E se você for falar isso aí, ao tipo de pastores que estão por aí que eles rasgaram o livro de Malaquias 3:10, jogaram fora, né? E vai, que não sei o quê, vai vir com as conversas. E não tem só ali, não, é vários lugares que falam sobre isso aí, sobre o dinheiro, sobre as ofertas alçadas. Agora, sim, e várias pessoas, na realidade, cada, cada igreja ela vai conviver, ela vai crescer, digamos assim, sabia, eu fiz a primeira comunhão nessa igreja católica de eu estudei ali catecismo com o padre Cláudio. Ó, muito tempo, muitos anos, entendendo? E você vê um batismo de criança é cobrado. Mas entendendo? Eu não tenho nada contra. Cada igreja tem o costume. Cada igreja vai trabalhar com aquilo e sabe que deve trabalhar. Por exemplo, eu batizo. Eu vou lá, eu passo 3, 4 meses discipulando alguém para um batismo e vou lá batizar, levo de Kombi, trago de Kombi e não penso nem a casa de ninguém. Você entendeu? Está tudo na mão de Deus. O senhor é a favor do salário? Eu sou a favor, plenamente. A Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário, como sai do altar. Mas desde o momento, é aquilo que eu te falei uma vez. Existe alguém que vive da obra e existe alguém que vive a obra. Diferente, São né? duas palavras diferentes. Viver da obra e viver para a obra. Quem vive da obra, comeu, bebeu e dormiu. À noite, churrascaria. Mas quem vive para a obra, não tem horário para sair de casa. O telefone tocou na rua. Forte isso aí. Entendendo? O telefone tocou na rua. A pessoa está doente, você está lá. Um membro não tem dinheiro. Você vai lá com o remédio e ajuda aquele membro. O membro não está trabalhando. Acontece. Ainda que existem vários outros meios hoje que nós vimos aí, né? Esses auxílios que o governo dá, mas tem pessoas que não têm, porque isso é uma democracia danada para você conseguir um auxílio desse aí. Eles pegam a tua vida, coloca de cabeça para baixo, para você conseguir uma coisa tão mesquinha. Mas, enfim, não vou criticar, não. Ajuda muito a pessoa. Com certeza. Aí você tem que ajudar aquela pessoa que é membro da tua igreja com a cesta básica. Eu sou a favor de pastor receber. Eu acredito que desgasta, a gente suga muito da liderança. Você vê, ele abre mão da vida dele, né, por conta de pessoas, para servir pessoas que não fazem parte da sua família, né? Tem pastores que, eu já ouvi relato, deixam de passear com a sua família, deixam de almoçar, deixam de jantar para atender alguém que quer se suicidar ou quer se matar. Ele tem que largar tudo e correr, Com certeza. né? Como o senhor falou, tem que ir lá levar no hospital, tem que fazer aquilo que os governantes não fazem, né? E a igreja acaba assumindo esse papel e eu sou a favor de receber bem. É que estou crente pode fazer tatuagem? Eu tenho uma. Eu tenho uma no meu braço, né? Eu te falei para você que eu tenho uma tatuagem, né? Uma só. São as marcas da vida, né? Engraçado, quando eu vivia largadão nesse mundo aí, eu nunca tinha feito tatuagem. É. Aí quando eu me desviei, eu resolvi fazer uma miserável dessa. Resolvi fazer uma tatuagem. Nossa. O que acontece? Fiz essa tatuagem. Se arrepende, Neto? Não. Não me arrependo, não. Só estou consigo.
Aquele que não tem, não faça. O tecido que foi derramado, a tinta ali, que a agulha passou ali, nem os micróbios, nem o verme dessa terra come, fica ali. E são umas marcas que nós carregamos para sempre, tá? Sim, sim. Tem Porque como, tem né? pessoa que não tem como pagar alguém para te fazer uma sessão com laser para tirar. É. Mas sou crente que hoje não é casado. Pode trabalhar na igreja? Tem Crente que fornicação. não é casado, desculpa, Mas vive como marido e mulher. é, assim, você quer estar dizendo pessoas Fornicação. amaziadas, Sim, é demasiado. amaziado. É, existe até um ponto que eu acredito que ele pode ir, né? Vamos supor, você permitir entrar num conjunto, para a pessoa não ficar também tão à deriva dentro da igreja. Tem igreja que não permite, não deixa. Mas aí eu vou passar, vou falar que tudo que tem fôlego logo Salvador, independente de ser cristão ou não. Sim. Chegou um bêbado na igreja uma vez nossa lá e falou assim: Pastor, eu quero cantar. Então, oportunidade dele, deixa ele cantar, mano. Deixa ele cantar. Ah, mas o microfone é santo. Por que o microfone não sobe pro céu, então? Aí alguém vai querer usar as taças, porque o rei Meu Deus. Belsazar pegou lá as taças e foi se embregar com as meretrizes que ficou lá e pareceu a mão, o punho de uma mão lá e uma mão na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel, Facim. Ah, as taças é santo, eu sei. Mas cada casa é um caso. Sim, Então, se alguém sim. quer louvar a Deus, por que não impedir de alguém louvar a Deus? Né? Então, nós temos, agora, subir o altar, trabalhar tanto por trás do camarim da igreja, trabalhar em cima do altar, ou você exercer uma função, já é complicado. Outra história, né? Eu fui alcançado pelo evangelho. Assim, nem todo mundo sabe disso, poucas pessoas sabem. Eu vim, né, da banda de pagode e tudo mais, e fui congregacional na época, pastor Amarildo. E eu vim naquela coisa de noitada, aquela agitação, eu não conseguia ficar na igreja sem fazer nada, sentado no banco, né? Aquilo fazia parte da minha vida, aquela agitação. Ele disse: Olha, eu vou deixar você. Eu não queria casar de jeito nenhum, não queria entrar na doutrina, entrar na ordem da igreja. Ele disse: Olha, eu vou deixar você tocar no ministério de louvor e a sua esposa cantar no conjunto das mulheres. Vou deixar você cantar nos varões. Eu não era casado e nem batizado. Pastor, eu não queria casar de jeito nenhum. Pra mim já tava bom. Ele disse, ele disse isso, né? Não lembro quanto tempo, mas foi bem curto, como uma segunda-feira, melhor, no culto de domingo. Na quarta-feira eu fui até ele e falei: Pastor, não posso exercer essas funções na igreja e só eu, né? E a norma manda casar e batizar, eu quero me casar. E aí ele ficou feliz demais, falou: Ó, eu então vou pagar metade do seu casamento. Foi lá, pagou, casei, me batizei. Então hoje eu digo que isso me segurou. É claro que são exceções, né? Não que eu seja melhor do que ninguém, mas né, não vamos abrir também para todo mundo. Não vira moda, né? Mas foi o que me manteve na igreja, o que me segurou. Minha ficha caiu. Falei: peraí, eu não posso. Na minha visão hoje, ele agiu de muita sabedoria, porque se não tivesse feito isso, eu não teria ficado na igreja. Eu não conseguia. Eu vim para a igreja, né? Aquela coisa de parado, sentado no banco, minha vida era agitada. Isso mudou minha história. Então, o que acontece? A palavra amaziado, a pessoa está em pecado mesmo, Sim, está em adultério, né? Só é amaziado porque não é casado, né? Nenhum sim. nem outro. Mas está em fornicação, sim. E o que acontece? A igreja, ela tem por obrigação de ter um grupo resgatando vida. Resgatando vida. Porque você pega o camarada que está lá no pagode, igual se você veio tocando e tal, e você tem aquele grupo para você trabalhar, e aquele grupo vai trabalhar na tua vida, vai te ajudar, e depois que esse grupo te ajudar, entendendo? Vai chegar, pastor, está preparado. Porque assim, a maioria, Bruno, das pessoas da igreja, chega na igreja, já chegam acanhados.
Sim, sim. Chegou No meu acanhado. caso, Se existe crente que tem 10 anos dentro da igreja e tem vergonha da oportunidade, quanto mais quem chegou ontem, verdade. entendendo? Já chegou acanhado, chega acanhado. E muita pessoa chega dentro da igreja e não, e não quer fazer alguma coisa, não pode, porque é, a igreja implica, a igreja impede, Sim. Tem uma barreira, né? cria uma barreira. Né? Eu vou impedir de uma pessoa se tomar uma Santa Ceia. Eu não vou deixar. Né? Eu não vou deixar porque eu vou explicar aí, não é nem a doutrina, é o uso e costume da igreja. E existe um estatuto Claro, da tem que ser igreja respeitado. e tem que ser, né, Sim, eu respeitado esse também não, estatuto. também não tomava ceia. Tem pastor que não esquece isso. Mas na sua visão, define para mim o que é ser afeminado. O que é ser afeminado? Meu Deus do céu, existe um ditado bem popular que cada um no seu quadrado, entendeu? Cada um no seu quadrado. E assim, se o cara o sonho dele é isso aí, eu não vou impedir, cara. Sim. Entendendo? E jamais E respeitar, né? eu vou Dependendo respeitar a de cada decisão um, né? dele. Respeito é uma coisa, aceito já é outra. Né? Eu vou respeitar a decisão dele. Chegou na minha igreja, eu vou receber bem, com muita Claro. educação. Vou abraçar normal, né? E vou procurar fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Tratar daquela alma. Acredito que o senhor tem doutrina de roupa, de veste? Não, ali na nossa igreja, O senhor deixa, eu deixa só, aberto? deixa eu ressaltar uma coisa para você. A doutrina é a palavra. Aí, verte, não se costume. Forte. Não se costume. O que acontece? Forte. Você observa que Pedro estava tomando banho de despido. Quando ele viu Jesus, Bruno, o que ele fez? Ele despiu na Sim. água. Ele se vestiu com a água. Ele se escondeu ali, mas Jesus tinha visto ele já tomando banho lá, ó, todo no mato, todo parceiro. E Deus estava no céu. Uma vez eu passei por uma situação muito engraçada. Eu saí do meu portão, novo convertido. E aí eu fui jogar o lixo fora, se eu não me engano, tem muitos anos isso. E aí alguém me viu sem blusa. Disse, olha, você não pode estar sem blusa, Jesus voltar agora. Não vai pro céu. Pode. Mente. É hoje, assim, hoje eu não fico, né? Mas eu me sinto mal, né? Me incomoda. Fiquei pensando, você tá tomando banho? Então, existe muito essa doideira aí. Eu vou chamar isso de doideira. Mente Eu vazia. gosto. Mente vazia. Entendeu? Eu gosto Eu não vou caçar a palavra bonita para colocar, não. Vou usar um termo bem que o povo que está em casa depois vão ouvir, vão entender melhor. Sim, O que acontece? Isso é coisa de mente de pessoa meio maluco, né? Entendendo? Porque assim, eu não posso tirar uma blusa. Meu Deus do céu, gente. Como que nós viemos do ventre da nossa mãe? Viemos com roupa? Sei que o Thiago vem com roupa. Essa aqui eu despido do ventre da minha mãe. Aí depois, sim. E depois, tomado banho lá que o médico deu, né? Aí o que boa, boa. acontece? Aí depois tem lá um enxovalzinho bonitinho lá, né? Que não é rosa, é azulzinho. Entendeu? Aí vai, bota a roupinha nessa criança. Pastor, você acha que. Boa, boa, ela. Você acha que os pastores teriam que se unir mais? O senhor hoje teria. Eu vou usar uma palavra bem pesada. O senhor teria coragem hoje de se abrir com um pastor de uma outra igreja, não da sua. A sua doutrina tem seu jeito, né? Mas de uma outra igreja. Ô, Bruno, existem muitos pastores doentes. Sim, concordo. Eu fui num cardiologista, uma cidade próxima daqui, não vou citar nome, né? Uhum. E esse cardiologista que eu me trato com ele falou assim, Demetrio, a maioria dos meus pacientes são pastores. Meu Deus. A maioria deles são Nossa. pastores. Aí tu vê que coisa. Meu Deus. Sério E demais.
Muito sério. Entendendo? O pastor, ele deve sim tratar da sua saúde, e o pastor, ele deve sim, vamos supor, quando ele entrar na sua casa, o problema ficar dentro da igreja, ele ir viver a sua vida. Sim. Viver a sua vida. E vou te dizer uma coisa, o povo é ingrato, tá? Porque um membro, ele não quer saber o que está acontecendo com o pastor dele. Ele não quer saber o que o pastor está passando. Ele quer saber de lá contar o problema para o pastor. Meu Deus. Ele quer lá saber de fazer um. Pastor, pode me receber hoje no gabinete? Se bobear, amanhã quer o gabinete novo. Depois da manhã quer de novo. O mês todo quer um gabinete. E o pastor tem que estar sempre. E quando o pastor não faz, ele fica triste com o pastor ainda. Fica, sai da igreja, fala mal. Né? Então, assim, por exemplo, existem pastores em Tanguá, que você pode. Eu creio, né? Que ainda tem pastor que você pode. Você sendo pastor, pastor tratando de pastor. Sim. Mas isso é raro, tá? Isso é raro, porque nós temos uma igreja num lugar aí que eu não vou falar aqui agora, e essa igreja nasceu lá por quê? Porque vinha pessoa de lá fazer gabinete em Tanguá, porque não confiava nos pastores de lá. Nossa. Ia fazer gabinete aqui. Aí nasceu a Jesus, a luz do mundo lá. Né? Então, assim, eles vinham fazer gabinete, quanto mais nós pastores. Nós pastores, nós temos que conversar com as pessoas certas. E muitas vezes eu encontro dentro da minha igreja a pessoa certa, aqui no, até um membro. É verdade. Mas é um membro que tem aquele pequeno membro dentro da boca que é a língua. Não conta nada para ninguém. Às vezes é um presbítero camarada meu e ele conta a vida dele para mim, eu conto a minha para ele e ali está guardado. Nem a minha esposa sabe, nem a esposa dele sabe. E nós vamos levando assim, porque pastor também precisa de um gabinete e desabafar também. Sim, com certeza, pôr pra fora, né? Isso aí. E esse é um ponto muito sério mesmo, e realmente é algo que tem que ser trabalhado, né? O pastor ele ouve muito todo mundo, não tem quem ele pôr pra fora, né? E falar. Hoje em dia, não se encontra mais pessoa como antigamente, né? Eu, né, não vivi essa época, mas sinto saudade dessa época em que pessoas eram de verdade, né? Você tinha um amigo de verdade. Hoje, dificilmente você pode confiar em alguém, né? Hoje, principalmente um pastor. Imagina se um pastor se abre, né, para um outro pastor e esse pastor resolve falar tudo. E ainda tem um problema do cara ficar com raiva dele, e aí mesmo que ele joga tudo aí no ventilador, como dizem. Então, Imagina. eu acho que pastor, ele tem que aprender a guardar o problema do membro, porque assim, tem pastor muito, muito, como é que eu vou dizer para você? Tem pastor muito terrível. Ele escutou o seu problema aqui, daqui a pouquinho ele vai pregar e está contando a tua vida lá no altar, Meu Deus, pregando em cima do seu problema. nossa, já vi muito isso. Então ele está ajudando a te matar. Sim. Ele não está tratando de você, ele não está te ajudando você. Muitos amigos reclamaram já várias vezes sobre isso. E assim, e voltando um pouquinho a palavra atrás, quando eu chamei o povo de ingrato, isso é para os membros que vão sentar em casa, vão ver essa live que nós estamos fazendo aqui. O seu pastor precisa de um colo também. O seu pastor precisa de um abraço seu. Tá, membro? Você precisa de chegar na tua igreja e perguntar, meu pastor, como você está? Como foi o teu dia? Eu de vez em quando mando mensagem, pastor, precisando da minha ajuda aí. Isso é lindo, isso é bonito da parte de um membro, né? De um presbítero, de um diácono, de um evangelista, de outro pastor, ajudador. A gente precisa só de um abraço. E muitas vezes você não encontra isso. As pessoas esperam muito do líder, né? Que ele dê, que ele entregue, né? Cobra muito do líder, tudo do líder, né? E esquece aquilo que você falou no começo. O líder também é ser humano, né? Ele também está sujeito a queda, falhas, a erros, né? O líder é para bem dizer todos os membros, né? Mas todo o líder não pode errar. É, ele é o super-homem. E assim, se ele erguer a voz dele dentro de casa e falar alguma coisa com a esposa, ele está errado.
Não, ele é um pastor. Dentro da igreja, se ele for corrigir alguma coisa que a esposa está errado, ou se um filho está errado, entendendo? Todo mundo, vamos falar assim, temos que saber corrigir. Sim, concordo. Mas existe problema, você tem que corrigir e primeiro, e detalhe, nós temos que entender, nós, cristãos, que a igreja começa dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa a igreja começa. Para depois nós atingir o objetivo de Deus, o que Deus quer. Pastor, o pastor ele tem que ser exemplo, né? Nós sabemos disso. A família do pastor tem que ser exemplo. Pastor que não tem um exemplo em casa, como família, como igreja, por exemplo, pastor que tem filhos desviados, afastados. Eu não me associo muito isso aí, não. Porque assim, você sabe, eu tenho, meu Deus, eu tenho o Tiago, né? Que é meu filho mais velho, primogênito, e tem o Josué, que é o segundo filho, e tem o Mateus, que é o caçula, né? Que o Mateus andou desviado uma época, até usou droga. Assim, eu não tinha vergonha de dizer que o meu filho era meu filho. Porque assim, você vai para ele, o filho de Finés, os caras eram sacerdote, mas pintavam o sete na igreja, né? É assim, nós temos que entender que o cara, às vezes, está dentro da igreja, desviado ali dentro. É pior do que uma pessoa que se decidiu ir para o mundo de vez. Menos lá fora vai ser resgatado. Agora, dentro da igreja, está convicto que ele está bem, está tudo bem. Para todo mundo está tudo bem. Isso aí, o que que acontece? Por exemplo, eu apoio filhos de pastores que são desviados e pastores que sabem lidar com a situação. Entendendo? Porque todo mundo olha para a família do pastor e pensa assim: essa família tem que ser de Deus, essa família tem que ser assim. Não. A Bíblia fala: ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Cresceu, se desviou, Não é mais contigo. não é mais contigo. Entendendo? Não é mais com você. Ele se desviou porque você ensinou. Porque pai não salva filho, filho não salva pai. Pastor não salva membro e membro não salva pastor. Cada um deve pôr a sua vida no altar e seguir a palavra de Deus. Você tem algum medo? Medo, deixa eu ver o meu medo hoje. O meu medo hoje é não ser um salvo. O medo é não ser um salvo, porque quando falar de medo. Você tinha medo, não tinha medo da mula sem cabeça? Do lobisomem? Não tinha? Porque quando eu falava da mula sem cabeça, nós metíamos o pé, corria. Eu não tenho medo da mula sem cabeça. Agora a mula tá andando até com a cabeça. Depois que existiu a igreja, esses fantasmas sumiram tudo. Que não é fantasma, são demônios, né? E que acabou. Acabou o lobisomem, acabou a mula sem cabeça, acabou tudo esse tipo de coisa aí. O senhor falou em demônio. Acho que demônio se expulsa conversando. Demônio expulsa conversando. Ó, demônio se expulsa até com assopro. Agora você falar assim, ô demônio amigo, vai embora. Aí é brincadeira, né? Eu gosto dele, eu gosto É brincadeira, dele. né? Porque a ordem foi, sai e não volta. E vai sair não é no nome de Demétrio, no nome de nenhum de nós que estão aqui na sala, não, é no nome de Jesus. A gente vê que tem um despreparo tremendo por aí. Eu não sei se a palavra é despreparo ou se é falta de busca de repente. A gente vê algumas situações em que tá lá o camarada, vai, não, Jesus. Vai um, vai outro, junta dois, junta três, junta quatro. E leva 10, 5, leva 30, meia hora, 40 minutos, deu um ano, sai. Então, o que eu fico preocupado, Bruno, com essas atitudes, essas coisas que estão acontecendo aí, por que que não sai? Porque alguém quer se aparecer. Alguém quer se aparecer. Jesus fala que a casta de demônio só sai através das orações do jejum, né? Só que tem alguém que quer se aparecer de todo jeito, mesmo que jejua, mesmo que ora,
mas ele quer se aparecer, faz questão de se aparecer. E quer entrevistar demônio. Meu Deus do céu. Eu vi uma coisa, eu vi e ouvi uma coisa, um absurdo. Não quero nem comentar sobre você, não. Eu acho que não é viável, não é viável. Agora tu deixou aí. Isso Agora aí. não, então agora. Agora até a galera da produção aqui tá na expectativa. Não é viável falar sobre isso aí. Fala com moderação, não dá não? Não vou falar. Não. Eu vi uma. Então vamos embora falar Aí, agora sim. né? O que acontece? Por quê? Eu vi uma pessoa perguntando, um demônio, Satanás, a pessoa que dá uma oferta de uma moeda, de quem é a moeda? O diabo dizia, é minha. Meu Deus, não acredito. Nossa. Poxa, eu vim, Bruno, de uma igreja que cabia 15 mil obreiros sentados. Nossa. Se cada um dá sua oferta de R$1, eu colocava um forro lindo na minha igreja, sobrava dinheiro ainda para fazer mais coisa. Cada um dá uma pratinha de R$1, eu daria 15 mil reais. Aí eu fico vendo, é isso que eu tenho medo. É isso aí que Ezequiel está escrito. Ai dos pastores que só quer a gordura das minhas ovelhas. Aquele grande dia os tais vão ter comigo. Pensou, você está falando aqui, entrevistando que não é diabo, é a pessoa que está ali falando. Não tem nada de diabo. Diabo não quer saber de dinheiro, não. Diabo não quer saber de oferta, não. Diabo quer saber de levar a tua alma para o inferno. Isso aí é dele. A gente entrou nessa conversa aí de brincar. Sobre brincar com línguas estranhas. Aquela galera que atende o telefone, até não atender o telefone, falando em língua. Eu sou meio língua solta. Eu acho isso aí, cara, muito muquerana, picareta, sem vergonha. É verdade, eu tô te dizendo. Porque assim, eu não gosto de brincar com os negócios de língua. Entendeu? Não gosto não, porque a Bíblia fala que quando tu fala língua, tá edificando a você mesmo. Chegou um... A Bíblia fala que aquele que mente é filho do diabo. O diabo, ele é o pai da mentira. Porque mente é filho do cão. Não tô falando cachorro não, tô falando cão mesmo. Entendendo? O que acontece? E chegou um cara, falou para mim, pastor, desde quando eu te conheci, tu falava essa língua que o senhor fala. Mas foi a que Deus me deu. Nossa. Se ele quisesse me dar o dom de variedade de língua, é com ele mesmo. Peraí, pastor. Então quer dizer que ao longo dos anos, o falar em mistério em língua tem que mudar. Não, na visão dele. Tem que ter língua decorada hoje. Nossa. Existem igrejas que estão ensinando o membro a falar em língua. Porque eles acham difícil voltar um pouquinho tempo atrás, porque antigamente as igrejas buscavam, as igrejas oravam e tinham um culto separado do batismo do Espírito Santo. Hoje você não vê mais isso. Hoje você não vê mais isso dentro da igreja. Você não falou aí da igreja da onde o senhor era? Havia 15 mil obreiros? Sentado. O senhor veio de qual igreja? Eu não queria citar o nome, não. Eu queria resguardar esse nome aí. Sim, não tem problema. Mas você quer contar um pouquinho? Como era? Pensam. Aprendi a dar meus primeiros passos. Fui instruído da forma dos pastores do passado. Mas eu vou falar de um, né? Esse um é amigo. Até hoje, guardo no coração carinho. Pastor José Adão. Esse aí que me ensinou a dar os primeiros passos. Esse aí. Engraçado que um dia ele foi meu pastor, depois eu passei a ser pastor dele. Nossa. Tá vendo? Como surgiu
hoje essa igreja? Uma revelação que Deus me deu, Bruno. Essa revelação foi dada há um tempo atrás e eu sonhei, uma revelação em visão, né? Nessa visão que Deus me deu, que não foi um sonho. Eu falo sonho, mas não foi um sonho, bem um sonho. Essa igreja onde eu era, até ponto de pregação tinha que ter placa. Eu sonhei que eu subia uma ladeirinha pequena e tinha uma igreja. E quando eu olhei para cima, eu não vi placa naquela igreja. Eu falei assim, eu não sou dessa igreja aqui, não. Porque a minha igreja tem que ter placa. E depois eu abaixei a cabeça e levantei. De novo, aí eu vi escrito Igreja Pentecostal Jesus é a Luz do Mundo. E foi aonde eu fiz uma prova com Deus, depois demorou uns 2 anos, e eu fui lá registrar a igreja, e essa prova que eu fiz com Deus. Se não tiver nenhuma com esse nome aí, legal, eu sei que eu só tá no negócio. Agora, se tiver, você não tá. Exatamente não tem. Legal, legal. Deus é lindo, né? Este é um personagem bíblico, ou um versículo do Um Senhor personagem bíblico que te inspira. que me inspira. Eliseu. Eliseu. Se eu pudesse hoje escolher um dom, Vou continuar no Dom das Maravilhas. sonho, Sonho. Ô, Bruno, como é que eu vou falar para você? Sonho, sonho. Eu tenho a minha casa própria, eu tenho o meu carro que Deus me deu, né? Eu tenho um pedacinho de terra, que é aquele um sítio, que o Papai do Céu me deu. Me deu mesmo, não comprei não foi com dinheiro nenhum não. É o Thiago, minha testemunha, ganhado, lindo. entendeu? E assim, eu não vou falar para você que eu não sonho, mas o que eu preciso que Deus faça por mim, eu preciso sim da parte financeira, que Deus me dê aquilo que eu preciso para viver. Me arrumar minha esposa, comer e beber, entendendo? Poder minha esposa passear um dia, sair um pouco, do básico, né? E, mas o sonho que eu continuo sonhando é um dia poder ver Jesus, esse sonho. Esse é meu sonho. Então eu vou fazer uma pergunta pro senhor, vou falar, vou repetir ela 3 vezes. Não é simpatia não, tá? Vida. Vida, como assim? Isso quer dizer, qual o sentido? Que é pro senhor a vida? Vida para mim é tudo. Tudo. A vida. Rapaz, se a vida não é tudo para mim, eu saio da igreja e vou pro mundo. Eu só vou viver só os 70, depois de 70 é cansaço, fadiga, diz a Bíblia, e aí acaba, porque se você quer vida, você tem que procurar Jesus. Porque ele te promete, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar o lugar. E se eu for preparar o lugar, virei outra vez e levarei vós para mim, para que aonde eu estiver, estejais vós também comigo. Meu Deus. Então eu quero essa vida com abundância. Converti de verdade agora. Nossa. Eu quero essa vida, essa aí que eu quero. Forte. E Deus? E Deus é maravilhoso, Deus é tudo, Deus é. Eu fico bravo com alguns pastores. Como que eu vou te dizer? Alguns pastores e esses moleque que ficam em cima do altar dizendo ao chicote, ao chicote. A palavra de Deus nunca foi chicote. Meu Deus. A Bíblia fala que Deus, ele castiga e repreende todo aquele que ele ama. Né? Então, assim, quando Deus ele dá uma repreensãozinha, ele leve. Meu Deus. Porque se ele for agir com mão de ferro ali, a coisa complica. É verdade. É leve, né? Como um peteleco no mosquito. É leve. Deus. Então, assim, aí fica é o chicote, é não sei o que não sei o que. Não, eu fico bravo quando pessoas pensam
é que Deus é um carrasco. Deus não é um carrasco. Deus é aquele pai maravilhoso. Bruno, que você peca. Ele fala assim, você tá ali. Em primeiro lugar que entra no teu coração, vergonha. O que aconteceu isso comigo? Vergonha. Aconteceu lá no jardim, né? Vergonha. E Adão não foi homem, não, tá? Pra mim, Mas... ainda que Eva é lindona, bonitona, mas fica escondendo, velho. E pra mim, ele não foi o Conta aí por quê, sujeito. conta aí por quê. Porque ele colocou culpa na mulher. Era pra ele estar feio. Irmão, não quero nem saber que a serpente induz Eva e Eva induz Adão. Eu... O homem só vai cair no pecado se ele quiser cair. Por que nós não lembramos das coisas boas? Vamos supor, vamos dizer assim, vem uma Dalila, né, Thiago? Que Dalila, a bicha era bonita, né? Sansão perdeu a cabeça. O quê? O quê? Então vem uma tal de Dalila por aí afora. Aí, a primeira coisa que tu tem que focar é naquilo que tu ouve do teu pastor. O que ele prega, o que ele anuncia, desvia-se do mal. Entendendo? E esse diabo que anda de saia é complicado pra caramba. Sabe o que Salomão descreve dizendo, Miguel? Que a mulher é laço e rede atadura. Um homem bom vai escapar-se dela. Um homem mau vem ser preso por ela. Meu Deus. Salomão, então assim, meu Deus do céu, irmão. E falar de mulher é meio complicado, porque cada mulher é um mundo, tá? E falar de homem é mais complicado ainda, né? Outro dia, quantas mulheres tinha Salomão, Davi, e quantas concubinas, não quero nem dizer de números. Né? Meu Deus do céu, tá lá Davi beijando um e tá outra aqui abanando. Outra? Mais de 700 abanando, homem. Meu amado. Mas tinha uma que mexia com o coração dele. E ainda assim, Davi vai olhar para Betseba. Mulher de Uri. Desejo. Desejo. Defina o que é e o que fazer para não ter Não, aí por tem... mulher. Tá. Que não é sua. O desejo por mulher que não é sua. Eu vou botar o Thiago e o Miguel aqui no meio disso, né? O desejo por mulher que não é sua. A primeira olhada é inevitável. Tem jeito, né? O senhor até agora não me respondeu qual foi o segredo aí. Pelo menos eu não fiquei satisfeito com a resposta. Sobre o segredo da volta triunfal e da glória da segunda casa. Você vai entender o que eu quero dizer. Mas agora o senhor falando isso aí, eu entendi e fechei. Não, mas só você entender. Agora fechou. Fechou no que eu tava Tentando lembrar. Entender como o senhor conseguiu lá atrás, pra galera entender, desviar do caminho, voltar e ser bênção. Sua humildade. A sua humildade é algo impressionante. Eu digo a humildade no ato de humilde, pequeno, e no ato de assumir erro. Olha o que o senhor falou agora. O senhor disse a primeira olhada é inevitável. Eu te digo de toda certeza, nem o pastor ia falar. Todo pastor, se de repente a maioria fosse conversar, ia falar, não, varão, não tem que olhar, tem que... Não, o senhor falou, não, a primeira olhada é inevitável. O senhor está dizendo, eu também sou carne. Então, isso aí. Por quê? São os caras que se sentem como um Deus. Como um Deus. E eu atrás de mim esse tipo de coisa. A primeira olhada, eu fui em Rio Bonito, eu vi uma mulher linda. Pergunta a minha esposa na sua sala. Eu falei, Cíntia, olha que mulher bonita. A mulher parecia uma boneca. Eu ali não estava cobiçando ela. Mas o que é bonito é para ser visto mesmo, para ser dito. Se eu acho um homem bonito, eu vou falar que ele é bonito. Se eu acho uma mulher bonita, eu vou falar que ela é bonita. E tem pessoa, por exemplo, a primeira olhada, você olhou. Aí agora vem a mão invisível.
Eu não estou falando daquela mão amiga que aparece no livro de Atos, capítulo 3, não. A mão do inimigo, que puxa o queixo. Olha, Bruno, olha, Bruno, olha, Bruno. Aí o Bruno tem que se policiar. Não, tem a minha. Ali não é meu, vou ter que olhar para frente, porque o meu alvo é Jesus. Né? Aí chama-se, eu vou santificar os meus olhos. Só a cadeia do corpo. Né? Esperança. Esperança. Tiago. Tá de verdinho, né? Tô brincando, esperança. Esperança. É, me lembrei do pastor Luiz, Thiago. Né? Tá todo verde igual a esperança não tá. Então, assim, esperança. A esperança para mim é Cristo. Né? Minha esperança toda está em Cristo. Fé. Fé é você acreditar naquilo que você não vê. Cristo. Por exemplo, eu não estou vendo ele, mas eu tenho certeza que ele está aqui, porque ele afirmou na palavra dele que aonde tiver dois, três reunidos no nome dele ali, ele fará presente. Então ele está aqui, nosso meio. Né? Paz. Paz é uma coisa minha. O dia de hoje está. Acho que principalmente com pastor tá generalizado. Acho que um pastor é mais difícil. Não, isso é para todos. A maioria dos nossos membros não tem paz. Aí, ó, eu estou dando um estudo na igreja lá, na escola bíblica, sobre o fruto do Espírito. Aí nós temos uma membra por nome de Marcela, né, que é membra e sobrinha. Né? É a tal que você conhece. Então, eu te conheço. Tá bom. Então, assim, ela falou assim, pastor, e o senhor acha que existe alguém na escola bíblica que tem todos os frutos do Espírito? Nossa, que pergunta. Não existe. Não existe. A Bíblia fala sobre. Que são 9, né? Para essas coisas não existe lei. Não existe lei. Para essas coisas não existe lei. Porque não abriga se você for um camarada que tem um domínio próprio, você não vai entrar. Então, quando não quer, não abrir. Então, assim. E nessa mesma escola bíblica, entendendo? O Demétrio teve que rasgar uma ata. Uma folha que ia ser escrito numa ata. Eu não achei legal aquilo ali, eu rasguei. Alguém me olhou assustado, né? Me olhou espantado. Eu rasguei aquilo ali, né? E falei, não se escreve ata, deixa do jeito que tá. Deixa assim. Porque eu achei que o que ia ser escrito não era verdadeiro. Pastor, lugar. Um lugar material, espiritual, mas um lugar para quê? Um lugar que o senhor ama estar. Melhor dizendo. Um lugar que o homem está. Parece até brincadeira, né? É na casa do Senhor. Eu gosto de estar na igreja. Ainda mais quando não tem ninguém ali. Eu estou no gelo lá no cantinho e falo com Deus. A consagração começa às 7 horas da manhã. Às vezes, quando dá 6 horas, 6 e meia, eu estou na igreja, meu gelo do O senhor falou sobre escola bíblica. A importância da escola bíblica. tudo. Bruno, nós vivemos um tempo. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Vós estão limpos pela minha palavra. Se você não mergulhar na palavra, aí nós somos levados pelos falsos mestres, falsos doutores, que estão já em nosso meio, né? Estão em nosso meio. Falta do conhecimento. E vai te induzir com palavra que você fala, meu Deus, é Deus na terra. Que Deus na terra? Nada de Deus na terra. As pessoas estão muito sem conhecimento, né? A gente que anda muito por aí tem visto muita coisa. Eu tenho medo, porque o Thiago tem feito efeito escabim. São verdadeiros crentes piolho que andam na cabeça de um e de outro. Você tem que ir para a Bíblia. A Bíblia. É muita coisa, muita heresia, muita coisa do homem, nada de Deus. Né? E como eu estava dizendo, a gente anda muito por aí, muita coisa.
E o povo tá sem conhecimento. O povo parece estar desviado por qualquer palavra, qualquer coisa. E aí o pregador tá lá no altar, não falando nada com nada, o povo tá dando glória, tá pulando, tá rodando, tá falando mistério. Vendo Jesus. Pode, né? Justamente, então, isso aí estava até esse só no Ian Marcelo. Se nós estamos em cima do altar orando para expulsar um mal, tem pessoa lá no banco dando glória. É. Em vez de falar assim, ô, tira esse mal mesmo, manda esse mal embora. Entendendo? Mas tá lá dando glória, misturando uma coisa com a outra, que não tem nada a ver. Entendendo? Não tem nada a ver. Então, assim, tá dentro da igreja, mas a mente não está ali. Tá em casa, no problema dentro de casa, no problema no trabalho. Ah, não tá prestando culto para Deus. É. Forte. Estou uma música. Marcou o senhor. Mas música, você Louvor. tá. Não, né? O senhor tá atento, Não, com isso aí certeza. não. Fez descabreado, atento. Um louvor que me marcou. Faz chorar, faz lembrar de um louvor que mexe com o senhor. J. Neto, parece até que eu tô vendo o céu se abrir. Meu Deus. Lindo, lindo, lindo. Bem antigo. Quer cantar um pedacinho do refrão? Isso eu vou deixar pro Thiago. O Thiago sabe disso aí. Tá, mas... Deus é maravilhoso. Eu pedi pra Thiago escrever, mas eu vou falar aqui depois eu posto. Ele me falou um negócio interessante aqui que eu acho que o pessoal vai gostar de saber o que significa. Pedra que rola muito não cria luz. Pergunta pra ele o que isso significa. E também tem a história lá do pé de jamelão, pé de amendoeira. O senhor contou da outra vez, mas a gente não conseguiu registrar, né? Isso é bom, é fantástico. Aí você pergunta as duas, né? Esse pé de jamela, meu Deus, aí eu também não tô lembrado muito, não. Tem coisa que... Você sabe o que é, Bruno? Quando começou a igreja, na Monte... Ah, tá. Aí, pra encerrar, você pede pra ele falar coisas da igreja. Pedra que rola muito não cria luz. É terrível, né, cara? Ô, Bruno, o que acontece? Quando eu uso esse termo dentro da igreja, lá, a pedra que rola muito no caludo, eu falo desses crentes que chegam hoje na igreja e vão embora amanhã. Eu falo desses crentes que é que nem macaco. Eu tô falando de bicho mesmo. Não é de cor, não. Pra trás de mim, isso que eu sou. A minha pele é parda, meu pai era negro. Eu amo a cor negra. Sim. Entendendo? E como amo a cor branca, não dizendo nada. O amarelo também, né? Tem a pessoa da cor amarela. Eu acho que eu sou amarelo. Então, o que acontece? Não tenho preconceito com isso. Tem pessoa que fica pulando de galho em galho. Não cria raiz. A pedra. Você já atravessou Caciribu aqui? Descalço ou de botinha? Eu não tô Nutella, não. Aí, Não, pode ser. Tô Nutella, não. Tô Nutella, não. Tô crente raiz, não. Bota só pra trabalhar. Então vamos lá. O que acontece? Tu já pisou naquela pedra que fica no fundo do rio? Quando você pisa numa pedra grande no fundo do rio, o que acontece? Dá um topo, se molha todo. Sim, Né? sim. Por quê? Porque ela tá de dentro, ela tá no fundo da água ali, ó. Tempo. Ela criou lodo. E essas, quer dizer, a pedra criou lodo porque tá no fundo do rio. Agora tem aquelas branquinhas que tu chega lá embaixo, ela tá rolando. Branquinha, não tem um lodo nela. A nós gostava de tiradeira, etc, né? Matar passarinho. A nós colocava numa bolsa da bermuda e ia atrás de passarinho. Então, essas pedras que não tem lodo, são esses crentes que não têm raízes. São eles. Que fica dentro da igreja e assim, esse mês está legal, mas amanhã Deus não me mandou ficar ali. Irmão, a minha maior preocupação é que essas bênçãos. Porque se na tua igreja existe pão para você comer, água para você beber, para que tu vai para outro lugar? O que eu quero dizer é que na nossa igreja, se tiver palavra, por que eu tenho que ir para outro lugar? Pode profetizar quem quiser para mim. Falo, não, meu irmão, essa profecia está errada. Porque Deus, ele me colocou aqui tem a palavra, que é a maior profecia.
o que eu preciso que Deus tem. Então, nós temos que ter essa consciência, não deixar que os falsos profetas venham tirar nós do querer de Deus. Precisamos encerrar. É, Tá sendo maravilhoso, sendo muito bom. Mas o senhor falou de algo, eu quero pegar também uma carona nisso aí. Crente cria passarinho. a gente queria passarinho. Se for procurar muito isso aí, na Bíblia você não vai encontrar não, entendeu? É pouquíssimo, bem pouquinho. E assim, ô Bruno, aqui em Tanguá, né, todo mundo gosta do Papa Capim. É raro, ou então do Trinca-Ferro. Né? Bom dia, seu Chico, oi. E daí adiante, né? O que acontece? O cara pega, leva o bicho para um torneio lá e vende o bicho por um valor, mas eu sei que aquele bicho ali, quando tá cantando, ele tá louvando a Deus. Forte. Aqui dentro, tem pessoas que não conseguem ficar o tempo que nós estamos aqui, porque porque tem fobia. Sim. Agora, você imagina o bicho ano, mas andando dentro da gaiola e não ter liberdade. Então, assim, que a guarda florestal prende estar, né? Bota na cadeia. Eu gosto dele. Ele não tem que entender mesmo. Que eu deixo o bicho viver, deixo o bicho ser feliz. Tem outra forma de ganhar dinheiro. Eu confesso que eu tinha umzinho ali. Hoje foi o último dia dele. Entendendo? Vou soltar numa reserva aí. Chega. Sim, eu vou deixar o meu entendeu? Amém. Pastor, prazerzaço, foi muito bom, muito divertido. Vamos nos encontrar de novo. Em nome de Jesus. Foi bom demais. Foi muito bom mesmo, foi prazeroso, foi gratificante. Foi a presença de Deus mesmo, foi algo lindo. E eu admirava o Senhor e eu passei a admirar mais por conta de um único fator. Eu vejo o Senhor humilde e simples como Jesus é, como é, né? E isso tá difícil hoje em dia, tá escasso. Nós hoje você para conversar com um pastor, dificilmente você consegue escutar isso de um pastor. Os pastores de fato estão no nível aqui diferente de quem tá aqui, tá sendo tudo bem distante, mas o Senhor tem algo especial e, como eu disse, o Senhor não me respondeu, mas respondeu na conversa, sem que o Senhor percebesse. E eu sou muito grato a Deus por esse momento. E pra gente finalizar, ou melhor, antes de finalizar, eu gostaria que o senhor falasse da sua igreja, né, onde fica os dias de culto, olhando para essa câmera aqui. Então, gente, nós estamos ali localizados aqui na cidade de Tanguá, no bairro chamado Ampliação, na rua 9, lote 26, quadra 22, que chama-se Rua Valmir Vertulino, que é a antiga Rua 9, número 118. O culto lá acontece na terça, na sexta e no domingo, de consagração ao sábado às 7 horas da manhã. E a gente está encerrando. Sabemos que hoje, né, voltando ao assunto lá da pedra, eu gostei disso aí, hein? Pedra que não tem lodo, né? As pedras são perigosas, tá? Obrigado. Eu gostei disso aí, mas eu quero falar do outro lado dessa pedra. Da pedra que não conseguiu se abraçar onde ela estava, na pedra que se decepcionou com o dono da pedra, né? Esse que é o pastor, ilustrando. A pedra que não achou o aconchego, o refúgio, foi destratada, maltratada, família humilhada. Gostaria que o senhor desse um recado aí para essa pedra. Tá? Então, Bruno, veja bem uma coisa, eu vejo dentro da nossa igreja lá, tem pessoas que pegam e saem, que tinha 3 anos lá dentro, 4 anos lá dentro, não é porque deixou de abraçar. Tem um amigo aí que foi na igreja pregar comigo, chega lá e entregar um recado ao contrário aí. Ele é um diácono, entregou que como se ele fosse um presbítero.
Aí o presbítero entregou como se fosse um diácono. E eu não vejo Deus nisso. Deus não erra endereço, cara. Nossa. Você está entendendo? Deus não erra endereço. Então, assim, se Deus está dando, fala. Se Deus não está dando, te cala. Faça isso. O que acontece? E tem pessoa, engraçado, tem pessoa que é abraçado e não dá valor. Tem. E pega por um motivo de um recado que não sabe que veio de Deus ou não, sai da igreja. Uma pessoa que você vai lá, por exemplo, você é meu pastor. Aí você, 5 meses desempregado, e Bruno tá ali com a cesta básica, tá me ajudando, e ajuda a minha família. Enfim, não passei necessidade por causa do pastor Bruno. Né? Recebe essa benção. Não, Entendeu? Entendeu? Tá com medo, né? Então, assim, o Bruno tá me ajudando. Aí, daqui a pouco, Deus abre uma porta para mim. O que eu faço? Eu viro as costas e vou embora. Falo pro Bruno que meu tempo ali acabou. Acabou meu tempo ali, tô indo embora, porque não. Aí começa a colocar defeito. Começa a colocar defeito dentro daquilo. Não, o homem tem que ser sujeito ao homem, pastor. Eu tô saindo daqui, não sei que é na direção de Deus, não sei que não é. É porque eu não tô me sentindo bem mais aqui dentro. O homem tem que ser homem, a mulher tem que ser mulher. Ser sincero. E ninguém é obrigado a ficar num lugar que não quer. A Bíblia te dá o dedo de você bater a poeira do pé e. hoje, se Jesus decidisse materializar e escolher uma igreja, onde você acha que... Na minha vontade de que ele escolhesse a minha. Seria isso aí o desejo do meu. Não é egoísmo, não é pessoa ser. Não, nada disso. Todos os pastores falam isso para você. Não, eu hospedar ele, fica aqui, Senhor, não vai embora, não. Vou fazer igual os 2 discípulos no caminho de Emaús. Sim, sim. Não vai, não, fica aqui. O que acontece? Mas, digamos, que ele fica naquela que ele se sente bem. Preciso encerrar. Depressão do senhor, demônio é uma doença. Existe coisa que é pro médico, existe coisa que é tratado espiritualmente também, porque existe 2 tipos de depressão, tanto essa depressão material que é um psicólogo a tratar, ou é por essa ajudazinha do homem, e existe uma depressão porque, assim, eu não acredito que uma pessoa depressiva vai lá, amarra a corda num travesseiro e vai se matar. Eu acredito sim que ela se tranca num quarto, corta o cabelo dela, faz um monte de coisa ali, sim. E até que isso pode acontecer também, uma depressão, uma pessoa tentar se matar. Mas assim, eu só tenho um conselho a dar. Procura as 2 coisas, um médico material e procura um médico espiritual. Entendeu? Pastor, mais uma vez foi uma honra, um prazer. Acabou mesmo? E aí, agradecimentos finais. E quem está nos ouvindo que hoje está passando por um momento difícil, está sem igreja, está desacreditado do evangelho, olhando para essa câmera aí, qual o conselho que o senhor daria? Pessoa sem igreja, desacreditada no evangelho. Existe bilhões de pessoas aí. Lamentável. Que eu tenho, como que eu vou dizer? Eu fico preocupado com isso, aliás. Muito preocupado mesmo, porque assim, existe muitas pessoas decepcionadas com muitas coisas que estão acontecendo no mundo evangélico. Né? Mas eu tenho que dizer para vocês, para de olhar para o homem, olha para Jesus. Olha só para Jesus. O homem é falho, que nem vocês são. Existe pessoa porque recebeu um mistério, né? Um mistério. Ah, não vou mais na igreja não, porque o mistério pode entregar a minha esposa. Há mais de 20 anos atrás, que ela ia ser uma cantora. Gente, não tem nem disco de vinil, nem CD. Eu tenho meu pai do céu e minha esposa, tadinha, pensando que ia viajar de avião. Nossa. De avião, ela. Aí,
Ainda falaram que eu ia carregar a mala dela, foi estar amarrado em nome de Jesus. O que está acontecendo? Entendendo? Aí tá a cantora Cíntia. Não é nem conhecida em Tanguá todo, quanto mais no mundo todo aí, ou no Brasil, ou fora do Brasil, não é conhecida. Então, assim, mas filha, não vive isso não. Tá vendo? Isso aí, ó, há muitos anos atrás. Aí minha esposa hoje tem 44 anos, a voz mudou, porque muda, né? Agora prego o evangelho para ajudar mais ainda, tá? Fica meia rouca de vez em quando. Cadê a cantora? Gente, o que é de Deus permanece, o que não é cai por terra. A verdade é essa. Ó, assim, ó, curte, compartilhe, toque o sininho e vamos alcançar vidas. E com Deus, ali.